Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre a suinocultura no estado que mais se produz suínos aqui no Brasil, que é Santa Catarina. E quem está aqui hoje, então, para trazer essas informações para a gente de como que está o andamento de mercado por lá, é o Losivânio de Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a ACCS. Seja muito bem-vindo, Losivânio. Obrigado a você, Letícia, e a todos que nos acompanham nesse momento. Losivânio, aqui no Notícias Agrícolas eu sempre comento, né, quando eu faço as entrevistas com o pessoal da suinocultura, e lembro, né, a quem nos assiste que toda quinta-feira o Notícias Agrícolas tem um trabalho, a gente faz um levantamento de preços, né, uma rodada aí Brasil afora para saber os preços do suíno no mercado independente. E na quinta-feira passada, Santa Catarina teve uma queda expressiva, né? Saiu de R$ 5,08 o quilo vivo para R$ 4,91 o quilo vivo. Aí eu te pergunto, esse preço, né, de R$ 4,91 versus o custo de produção, como que está essa relação de troca e em quanto que a gente consegue estimar o prejuízo agora com esse repique nos preços de milho e farelo de soja? Primeiramente, dizer que esse 4,91 é porque a gente faz a bolsa de suínos e vem de todos os produtores que nos passam, tem alguns que estão com algum contrato de venda que fizeram ainda em 2020 com uma base mais um percentual. Então, ele foge um pouquinho da realidade, a Bolsa de Santa Catarina, daqueles que vendem realmente e que não tem contrato. Então, hoje, se nós olharmos o 4,91 com um custo de 8, então nós temos um pouco mais de R$ 200 de prejuízo para cada animal de 100 quilos comercializados. Mas como nós temos na região sul, principalmente de Braço Norte, onde é o maior número de produtores independentes ainda, a comercialização média lá está em torno de R$ 4,50. Então, quando a gente olha isso para o custo de R$ 4,50, melhor dizendo, quando a gente olha o custo de produção a 8, são R$ 350 de prejuízo que os produtores estão tendo num animal de 100 quilos. Então, é realmente muito preocupante, porque os custos estão aumentando a cada dia. Nós vemos aí uma saca de milho hoje passando de R$ 103, um pouco mais que isso, o farelo de soja a 2.800 a tonelada, os insumos baseados em dólares também, vacina, medicamentos também têm tido as suas altas, com as altas dólares que teve há um tempinho atrás. Então, tudo isso é preocupante para o setor, porque a gente vê que os produtores já não estão mais aguentando tamanha crise e estão até desistindo da atividade em alguns casos. Era nesse ponto que eu queria tocar com você, Losivânio, com esse prejuízo todo, né, com essa situação que a gente já veio de um 2021, que praticamente os 12 meses do ano foi de prejuízo para o suinocultor, né, e a gente começa um 2021 com essa situação, né, com os preços em queda e com os custos indo na direção oposta, né, subindo. Antes da gente entrar ao vivo, você relatou que tem suinocultores que estão desistindo da atividade ou que estão saindo do mercado independente e partindo para a integração. Me traga mais detalhes disso, como que está girando essas decisões dos suinocultores aí em Santa Catarina a esse respeito? Primeiro, dizer que nós não somos contra qualquer modelo de produção, seja independente, integrado ou cooperado. Só que o produtor que ele tinha definido continuar no mercado independente é porque ele tinha o frigorífico que comprava os suínos dele e ele tinha sempre uma margem de lucro em cima e estruturou a propriedade para trabalhar no mercado independente, que é o ciclo completo. Depois começou a vir a crise e uma super oferta de animais, o próprio frigorífico que comprava a produção dele começou a comprar de indústrias e cooperativas que vendiam num preço menor e começou a livre concorrência, como é livre mercado. Então, ele, para não sair da atividade por todos os investimentos que ele tem dentro da propriedade, ele acabou optando para ir para o modelo de integração ou de cooperativismo através da integração e se manter na atividade, que a gente sempre fala que é um modelo que não ganha o topo, mas também não perde quando tem uma crise como está agora no momento a nossa atividade. E outros, então, que preferem desistir da atividade porque já também tem umas granjas mais antigas que não têm condições de modernizar pelo fato da crise que está aí, dos investimentos altos que tem que fazer,
e decidem realmente parar com a atividade. Então, essa é a nossa preocupação, porque o produtor que sai da atividade pode vir o melhor momento do mundo, mas ele não volta mais a trabalhar com suínos. Primeiro, porque a gente sabe que trabalhar no agronegócio é 365 dias por ano. Trabalhar com animais, muito mais ainda, porque a gente sabe que tem que trabalhar dia e noite, principalmente com matrizes, cuidar de parto quando vai criar à noite, e isso tudo é muito desgastante. Então, o produtor que sai da atividade não volta mais, e com certeza o agronegócio e cultura perde muito, porque era um produtor que fazia com excelência um trabalho de produzir proteínas animais com excelência, como é a suinocultura. E Losivânio, qual que é o perfil desse produtor que está ou desistindo da atividade ou migrando para a integração? São pequenos produtores, são médios, são grandes? Como que a gente consegue fazer a leitura dessa situação? São mais pequenos produtores de mão de obra familiar também, mas que fazem com muito profissionalismo a atividade. Então, eles entendem que, deixando a atividade nesse momento, buscam alguma outra oportunidade, alguma outra atividade, talvez até produção a gente viu alguns aí migrando para outras atividades, como produção de ovos, porque aproveita a estrutura que está lá, ou criação de gado também. Então, mudam para alguma outra atividade. E aqueles também que saem realmente e que vão, talvez, trabalhar em mercado no setor urbano em algumas empresas, porque realmente não tem mais como manter uma atividade com tamanho prejuízo e sem perspectiva a curto e médio prazo. Então, a suinocultura também, a gente sabe que não é uma atividade que você desliga a chave, apaga a luz e vai embora, como a gente fala, e que ela tem um tempo para ser encerrada, mesmo porque também a legislação não permite um produtor vender matrizes, seja elas cobertas ou não de uma propriedade para outra, pela questão sanitária que nós prezamos muito aqui dentro do estado. Então ele tem que fazendo com que as matrizes criem dentro da propriedade, para depois então ele vender aquela matriz de descarte, não cobrir mais nem repor, e vendendo os animais que nasceram. Então é um pouco demorado também esse processo. Por mais que o produtor decida parar, ele ainda vai amargar a crise por um tempo, por esse fator dele não conseguir esvaziar a granja numa vez só. E nesse sentido também há uma demora como você falou, que há uma oferta muito grande de animais, da mesma forma que você falou que o produtor que quer encerrar a atividade leva um tempo ainda para ele conseguir parar, né, de alojar mais animais. Para se controlar a produção e reduzir, então, esse excesso de oferta, a gente cai nessa mesma linha, né? Leva um certo tempo para conseguir fazer esse enxugamento, correto? Sim, por isso que faz-se a avaliação que de curto e médio prazo, com o volume de produção que nós temos, nós não conseguiremos mudar essa realidade da suinocultura. O que houve foi um crescimento desordenado da produção por parte de indústrias e cooperativas, e tem gente falando que a culpa é do independente, o independente não cresceu, ele só pagou as contas em 2020, que foi um ano excelente da atividade, ele conseguiu se equilibrar as contas, 2021 ele começou a devolver, e 2022 realmente a previsão é que a suinocultura leve o resto daquilo que sobrou, se alguém ainda sobrou no ano de 2020. Então, essa é a nossa preocupação do setor, porque não se vê mais a curto e médio prazo, a não ser que haja uma ação muito bem coordenada, porque a gente também solicitou através de um ofício pela ministra, estamos solicitando aí também por campanhas de publicidade da carne suína, para que a gente tire esse excedente de carne o quanto antes do mercado, para que o mercado mude. Mas nós estamos vendo, pelo menos no primeiro semestre, uma grande dificuldade no nosso setor. E a gente percebe ao mesmo tempo, né, Losivânio, que a gente tem esse mercado interno que ainda patina, né, a questão da demanda. A gente começa a ver a China menos presente no mercado também, né? A China, que é o nosso principal importador. Nós trouxemos notícias aqui no Notícias Agrícolas a respeito do aumento na produção de carne suína na China, que, segundo autoridades do governo de lá, já teria retomado os níveis de antes da crise da peste suína africana. Então, a tendência é que realmente a gente veja a China menos presente. Quais seriam as alternativas, então, para a gente conseguir, de fato, escoar essa produção?
olhar para outros mercados? Quais seriam esses outros mercados? Ou aqui no mercado interno, quais seriam as alternativas para que a gente conseguisse controlar um pouco essa situação? Primeiramente, eu quero deixar bem claro que às vezes o pessoal cobra da associação que não está fazendo nada pela crise, mas não só a Associação Catarinense, as associações de suinocultores do país. Nós, quanto Associação Catarinense, desde que começou a peste suína africana na China, todo mundo viu que era um mercado promissor. Nós falávamos para que os nossos produtores somente crescessem com garantias de renda sobre o custo de produção. E isso não aconteceu. E a gente sempre bateu nessa tecla, porque sabemos que sempre chegou primeiro no consumidor a carne do que o consumidor na gôndola. Então, a gente sabe dessa dificuldade que tem. A China realmente recuperou muito a produção. As informações não eram verídicas sobre o volume que tinham perdido, isso a gente acredita que nunca vai saber, mas eles também pressionaram muito para uma queda de preço, e as empresas viram que não era mais viável ter aquela quantidade de exportação, só continuaram exportando o final do o último trimestre do ano passado, realmente para não piorar a crise internamente. Mas, por isso que eu digo, a responsabilidade de quem é sobre a crise. E a questão de novos mercados está se batendo muito na África do Sul, que é o que, a Índia. A África do Sul aumentou um pouco ano passado, Filipinas também aumentou um volume significativo, foi o que maior aumentou em percentual de compras, e a Índia é o grande mercado, mas ainda há muito que se trabalhar para colocar carne naquele mercado que tire esse excedente que nós temos aqui no país, que está travando preços. Com relação ao Brasil, nós solicitamos aqui ao governo do estado e que seja zerado o imposto da carne ao consumidor final, e também a CATS, que é a Associação Catarinense dos Supermercados, e pedir aos demais estados também do Brasil para que façam uma campanha junto às associações dos supermercados e também ao presidente da BCS, que é a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Supermercados, diminua a margem de lucro dos supermercadistas para vender a carne para o consumidor final, e os frigoríficos também façam a parte deles nesse momento, porque daqui a pouco o produtor independente fecha a propriedade, esse frigorífico que não tem um modelo de integração não vai mais conseguir comprar suínos das indústrias e cooperativas no momento que o mercado se regularizar. Então, se todo mundo ajudar um pouquinho, além de nós melhorarmos a crise do setor, mandar ela embora, nós estaremos favorecendo uma população consumidora que perdeu o poder de compra com a inflação. Então, são alternativas viáveis que podem ser feitas imediatamente e trazer um resultado a curto prazo, porque a gente vê que nós vendíamos o ano 2020 suínos chegou a R$ 9,00 no mês de dezembro, até um pouco mais, e os preços das carnes hoje vendendo suíno a R$ 4,50 estão praticamente os mesmos. Então, quem está ficando com essa fatia que deveria ser do produtor? Será que é o frigorífico? Será que é o governo? Será que, através de impostos, né? Será que é os supermercadistas? Então, é nessa linha que a gente tem que trabalhar todo mundo junto. Aqui em Santa Catarina, o pessoal da CATS falou que vai realmente ajudar a fazer um trabalho nessa linha, porque entende a importância que tem esse agronegócio suinocultura, que o ano passado passou de 1 bilhão e 300 milhões de dólares de divisas que entrou para o nosso estado. E precisamos manter aquele produtor pequeno, mas que produz com excelência uma proteína de qualidade dentro da propriedade rural. E para isso acontecer, a gente tem que fazer com que ele volte a ter lucro na atividade. Certo. Losivânio, muito obrigada pelas informações, por esses esclarecimentos e por trazer essa realidade, essa difícil realidade da suinocultura catarinense especificamente. A gente sabe que em outras regiões do Brasil os produtores também têm trabalhado no prejuízo, também estão numa situação muito precária, mas esse nível, né, de prejuízo de cerca de R$300 aí em Santa Catarina realmente é algo que é assustador, né, e também a desistência de alguns produtores. Estamos sempre à disposição e agradeço a você e toda a equipe do Notícias Agrícolas que levam uma informação muito séria e responsável para todos que acessam o canal ou ouvem vocês. Muito obrigado. Estivemos aqui, portanto, com o Losivânio de Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a ACCS, nos trazendo, então, um panorama de como que está a situação atual da suinocultura em Santa Catarina, que é o estado que mais produz suínos.
e, de acordo com Losivânio, a situação de crise é preocupante, é uma situação em que o produtor, no mercado independente, por animal vendido, ele tem tido uma média de prejuízo entre R$300 até R$350, dependendo do preço de venda do animal, já que a gente tem um custo de produção estimado nesse momento em torno de R$8, tendo em vista o repique no preço de milho e farelo de soja, e um preço de venda do animal no mercado independente em torno de R$4,30 o quilo, R$4,50 até R$4,91. Então, há esse prejuízo no momento e, segundo o Losivânio, inclusive tem produtores que estão ou desistindo da atividade ou migrando para o modelo de integração. Ele ressaltou que não é uma crítica ao modelo de integração, mas existem frigoríficos que, por exemplo, não trabalham com integração, que só compram de suinocultores no mercado independente e que vai chegar um momento em que vai haver uma escassez de mercado independente de suínos justamente por essa migração, porque os produtores não estão aguentando mais esse prejuízo mês após mês. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Não sai daí. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.